som. Oi, 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 oi. Ei, aleluia. Oi, 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 oi. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estarmos aqui para a nossa segunda sessão. Na verdade até a terceira, né? Obrigado, é verdade. E nós vamos dar continuidade. Então pegue seu papel, pegue sua caneta. Vou encontrar o pastor Anel aqui. Homem abençoado. Eita, glória a Deus, aleluia. Ei, aleluia. Então pegue seu papel e sua caneta. Quantos não estavam aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Quem não estava? Levanta a mão. Ok. Então temos alguns irmãos que não conseguiram vir ontem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O áudio da mensagem de ontem já está com o pastor, tá? Com o pastor Evaldo. E ele pode compartilhar com vocês o áudio da mensagem de ontem. E olha que bênção, querido. Ontem nós lançamos um desafio. Um desafio para toda a igreja. Qual é o desafio, pastor? O desafio é que nós pratiquemos a honra. Ontem nós aprendemos que honra não é um discurso. Por quê? Porque é a cultura que permeia o céu. O pai é radicalmente leal ao filho. O filho é radicalmente leal ao pai e ao Espírito. Em momento algum Jesus desonrou o pai. Em momento algum o pai desonrou o filho. Então a cultura da honra permeia os céus. Você está comigo aí? Amém? E por isso é importante a igreja praticar a honra. O problema é que nós temos uma mentalidade às vezes bloqueada. E nós temos dificuldade de entender a honra. Porque nós pensamos na honra muitas vezes como bajulação. E erroneamente nós fomos ensinados tempos atrás que a honra deveria ser só para cima, só para líderes, pastores, né? Mas nesse seminário você tem aprendido que a honra deve ser manifestada em todas as esferas. Você está comigo aí? Em todas as esferas. Como a pastora acabou de ministrar. Você honra pai e mãe, você honra seu semelhante, você honra seus iguais. Aleluia. Você honra seus iguais. Como lemos em Romanos 12 e o verso 10. E um texto também que Paulo nos ensina: honrar as autoridades. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. E quem rejeita, quem se opõe à autoridade, está se opondo ao próprio Deus. Eu sei que as coisas no Brasil estão difíceis. Então, querido, e eu sei que a gente precisa honrar. Não significa que concordamos, mas nós como cristãos autênticos, nós honramos os governos. Você está aí comigo? Nós honramos as autoridades. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que elas foram constituídas por Deus. Alô, você está comigo aí? Vê se a base do meu microfone está meio escondida aí. Põe ela um pouco mais visível com a anteninha para cima. Eu acho que é isso que está dando uma interferência aí, Davi. Me ajuda aí, por gentileza. Eu acho que é isso. Ok? Agora ficou bom. Então, queridos, o princípio da honra não é uma bajulação. Nós aprendemos, querido, que a honra é a humildade em ação. Você ouviu o que eu disse? Dennis Silk diz que honra é humildade em ação. Nós aprendemos que só dá honra quem é de honra. Quem não é de honra tem dificuldade em honrar. Eu estou recapitulando algumas coisas de ontem, mas foi transmitido e temos o áudio já em MP3 para você que quer ouvir no seu carro, viajando. Então aproveite esse conteúdo.
Então estou recapitulando algumas coisas para refrescar a tua memória. Então, quando nós tratamos da honra, nós estamos tratando do orgulho, porque frontalmente manifestar honra é confronto ao orgulho do nosso coração. Você está vivo aí comigo? Então, por isso que o princípio da honra é um princípio a ser praticado em nossos dias, não só para com nossos líderes, não só para com os nossos pais, mas com nossos senhores. Paulo vai nos ensinar que nós devemos fazer aos nossos senhores, e a palavra senhor ali aparece com S minúsculo, o que significa que é um patrão, um amo, um chefe. E Paulo vai nos ensinar que nós devemos tratar os nossos senhores, nós devemos fazer a eles como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Aleluia. Esse é o nosso desafio. Então nós honramos os nossos patrões, honramos aqueles que têm nos ajudado, honramos aqueles que têm semeado na nossa vida. E por isso nós lançamos um desafio ontem. Qual é o desafio? O desafio é que amanhã, no encerramento deste seminário, você possa honrar nas duas esferas. Você vai dar a honra para cima, você vai dar a honra no horizontal ao seu semelhante. Você vai honrar aqueles que estão exercendo autoridade acima de você, naturalmente. Você vai honrar quem está do seu lado, caminhando com você, lhe ajudando, lhe auxiliando. Pode ser uma oferta, pode ser um presente, pode ser apenas um abraço, como a pastora ministrou agora há pouco, apenas uma palavra de gratidão, irmão. Às vezes nem muito obrigado nós sabemos dizer. Pessoas que nos ajudam, que estendem a mão para nós, e nós não sabemos dizer sequer um muito obrigado. Então, querido, eu quero te desafiar a fazer isso. Pastor, mas eu não tenho nada. Pastor, eu estou sem dinheiro. Pastor, a coisa está difícil. Irmão, você pode simplesmente, irmão, escrever uma carta de gratidão. Amém? Você pode simplesmente escrever uma carta de gratidão, dizer palavras de gratidão. Ou Deus pode incomodar teu coração para trazer algo que está lá no teu guarda-roupa, que está lá na tua despensa, que está na tua estante, que você não está fazendo uso, ou mesmo que esteja, Deus pode tocar no teu coração. Abençoe, porque a honra deve ser praticada. Alô? Você está comigo aí? A honra deve ser praticada. Então vamos entrar na palavra de hoje. Você está com tempo, irmão? Vou precisar de tempo, hein? Então vamos entrar na palavra de hoje. Quero indicar mais uma vez o livro O Resgate da Cultura da Lealdade, de Bob Sorge. É o livro que nos inspira para escrever esse seminário, tá? E tem o livro A Cultura da Honra, de John Bevere. Você também pode adquirir esses dois exemplares, que vai abençoar demais a tua vida. Então hoje, nessa terceira sessão, eu quero ministrar sobre rituais que desenvolvem honra. Rituais que desenvolvem honra. Hábitos que desenvolvem honra no nosso coração. Dentre tantas coisas que norteiam a nossa vida, querido, sem sombra de dúvida estão os hábitos. Todos nós temos bons hábitos, assim também como temos maus hábitos. Se você olhar a vida de pessoas bem-sucedidas, se você olhar a vida de pessoas de êxito, você vai encontrar uma coisa na vida delas, algo em comum, um ponto em comum, um ponto de convergência. Que ponto é esse, pastor Bruno? Eles têm bons hábitos, eles constroem bons hábitos, e à medida que esses hábitos eles vão sendo valorizados, alguns deles até se tornam em rituais sagrados, porque o nosso desafio é transformar hábitos em rituais sagrados. O que é um ritual? O ritual é algo que requer uma devoção que tem um valor espiritual e muitas vezes até emocional. Por exemplo, muitos hoje
ainda preservam o hábito de chegar na igreja, dobrar os joelhos e orar. Esse é um ritual sagrado. Sim ou não, pastor? Você está aí comigo? Alô? Muitos têm o hábito de chegar na igreja, a primeira coisa que faz é desligar o celular, porque eles entendem que estão num ambiente agora de conexão com Deus. Outros não, mas tem aqueles que têm esse hábito, e isso é lindo, porque você entende que agora está entrando num ambiente onde Deus quer falar, onde Deus quer se manifestar. Eu estou falando dos hábitos aqui, de rituais que são sagrados. Tem pessoas que, por exemplo, para ler a Bíblia, elas vestem a camisa. Elas não leem a Bíblia desnudo da cintura para cima, porque para eles é um ritual sagrado. Eu vou ler a palavra de Deus agora. Eu não vou entrar no mérito do que é certo ou errado. Eu não vou entrar no mérito do que é religiosidade ou deixa de ser. Mas talvez para essas pessoas é um ritual sagrado. E antes de entrar nesses rituais sagrados que desenvolvem honra no nosso coração, eu quero só citar para você alguns pontos importantes de como desenvolver hábitos saudáveis. Alguns anos atrás eu fiz um curso com Douglas Gonçalves, um treinamento, mais de um ano com Douglas Gonçalves, online. E nós tínhamos um módulo sobre hábitos. Nós precisamos desenvolver bons hábitos. Por exemplo, eu estou desenvolvendo o hábito agora de não comer bebendo. Então foi bem difícil nos primeiros dias. Então comer e não mais beber, esperar pelo menos 40 minutos a 1 hora para depois ingerir algum tipo de líquido. Porque eu aprendi que o líquido, ele, junto com a refeição, ele atrapalha a digestão, ele é prejudicial para a digestão, dentre outros fatores. Não vou entrar nisso agora, Então eu estou desenvolvendo esse hábito de não comer mais bebendo. Então a minha esposa já sabe o que ela faz. Ela não põe na mesa um copo para mim, ela põe um copo para ela. Você está aí comigo? Para eu não cair na tentação. Eu posso pegar o copo dela, mas não pego. Você está aí comigo ou não? É claro que às vezes por outra a gente tem uma deslizada, tem uma recaída, mas você se esforça para manter um hábito saudável. E você pode desenvolver hábitos que ao passar do tempo serão verdadeiros rituais sagrados para o teu coração, para a tua alma. Eu estou desenvolvendo o hábito de malhar, fazer atividade física. Então eu tenho me policiado para todos os dias fazer atividade física. Eu estou aqui com vocês desde ontem, mas ontem lá no hotel eu fui para a academia. Hoje eu fui para a academia. Amanhã eu vou para a academia de novo. Porque eu aprendi nesse curso que um novo hábito precisa de pelo menos 15 dias ininterruptos, você sendo fiel, para que se crie uma sinapse no teu cérebro, que agora você está mudando a sua identidade. Tem um livro de um autor, o nome dele é James Clear. Ele escreveu um livro intitulado Hábitos Atômicos. E é interessante o autor desse livro, porque ele fala que pequenos começos produzirão grandes resultados. Por exemplo, você lê a página de um livro por dia. Gente, o que é você ler uma página de um livro por dia? Está aqui, ó, uma página. O que é você lê uma página de um livro por dia? Pode parecer não ter nenhuma mudança, nenhum efeito na sua vida, mas se você for fiel a isso, então no final do ano você terá lido 365 páginas, o que pode significar um livro ou mais, ou até 2 livros, ou até 3 livros. Tem livros que são bem curtinhos, bem pequenos, e tem livros que são bem maiores, 200 páginas, 300 páginas. Mas o que ele fala é que pequenos começos, com pequenas coisas, trarão grandes resultados. O importante é mudar
esses hábitos. O importante não é você focar na meta. Por quê? Meta nos fala dos resultados. Ele diz que é mais importante você focar no processo. Como que você vai fazer para desenvolver esse hábito? Como que você vai fazer para desenvolver esse novo costume? Como que você vai fazer para que de fato o seu coração esteja sofrendo mudanças? Nós falamos homem sobre coração, se referindo à nossa mente. Você está comigo aí? Amém? E ele diz nesse livro que verdadeiras mudanças ocorrem, verdadeiras transformações ocorrem, não a partir de grandes ações, mas a partir de uma identidade mudada e alterada. Você vai entender por que eu estou falando isso. Por exemplo, eu não digo, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu proclamo, eu sou uma pessoa saudável. E o que eu faço para isso? Eu estou mudando a minha alimentação. Tirei o açúcar, refrigerante, e estou mudando paulatinamente, pouco aos poucos. Agregado a isso, fazendo atividade física, ajustando meus horários de dormir e horários de acordar. Então esses novos hábitos, eles agora transmitem uma nova identidade. Qual é a identidade? Fulano é saudável. Você está comigo? Então, existe uma fórmula que James Clear fala nesse livro para desenvolver esses hábitos. Qual é ela? São 4 estágios. Primeiro, um gatilho. Segundo, um desejo. Terceiro, uma resposta. Quarto, uma recompensa. Então, nesse processo em que nós estamos desenvolvendo esses hábitos, você vai precisar de um gatilho, algo que chame a sua atenção. Por exemplo, se você deseja ler um livro, estabelecer a meta, eu vou ler um livro, pelo menos um livro a cada 2 meses. O que, gente, é pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Segundo a média mundial, isso é pouquíssimo. Mas enfim, então você faz um compromisso, eu quero ler um livro por mês, por exemplo. O que você vai fazer? Tem um gatilho. Deixa o livro na cabeceira da cama. Deixa o livro em um local visível. Ande com o livro para onde você for. Ah, eu vou para o banco, vou enfrentar a fila do banco. Leve o livro com você. Esteja lendo. Eu estou estudando inglês. Glória a Deus por isso, um sonho antigo. E quando eu estava, às vezes, na turma, encontrava, às vezes, os colegas de turma. Uma vez eu estava no regional, precisava fazer um exame. E eu estava lá na fila do hospital regional. E eu estava com a minha apostila. Aí eu encontrei um colega da turma, ele disse: cara, até aqui tu está lendo, tu está estudando inglês? Eu falei: ué, não vou desperdiçar tempo, eu vou ficar parado aqui sentado. Vou ter que esperar, sabe lá Deus quanto tempo. Eu estou estudando inglês, eu estou lá fazendo minhas atividades. Você está aí comigo ou não, irmão? Então, esse hábito, esses passos simples, é isso. Tem um gatilho, deixa visível ali. Ok? Depois você vai tornar isso indispensável. Porque, no meu caso, como eu tenho um desejo de aprender uma nova língua, um novo idioma, então isso para mim é um desejo. Então agora eu vou assistir as séries de TV. Então, quando eu estou mais relaxado, não é toda vez, mas quando eu sou mais relaxado, então eu coloco as séries de TV em inglês com a legenda, e eu fico ouvindo as pronúncias. Então isso vai despertando um desejo. Torne esse novo hábito saudável. Isso vai revolucionar a sua vida. Você está aí comigo ou não, querido? Amém? Então perceba que, à medida que você constrói esses novos hábitos,
e principalmente com relação às coisas espirituais, então você vai ter um grande despertamento no teu coração. E nós estamos falando de honra. Eu estou te dizendo tudo isso para que você entenda que a honra no nosso coração, nós falamos ontem sobre o código da honra, ou o chip da honra, como diz Bob Sorge, que Deus plantou um chip no nosso coração, no nosso DNA, o chip da honra. E esse chip pode estar ativo ou inativo, assim como o chip do seu celular. Então a honra precisa ser ativada, a honra precisa ser praticada. Honrar uns aos outros, honrar a Deus em primeiro lugar, como diz o autor de Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com as primícias da tua terra. Como leu a pastora: ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele seja a honra. Você está vivo aí, irmão? A Ele seja a honra. Então tudo aqui tem a ver com a honra a Deus em primeiro lugar. Mas é impossível honrar a Deus se eu não consigo honrar o irmão a quem vejo. Em Apocalipse 4:11, nós lemos: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. Apocalipse 5:12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Então nós honramos a Deus, mas honramos também as pessoas que estão à nossa volta. Honramos a família, honramos nossos patrões, honramos nossos líderes, honramos nosso governo. Você está vivo comigo aí, querido? E quando se trata da honra a Deus, o Senhor usou o profeta Isaías para denunciar, dizendo: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe. E no Novo Testamento isso é ratificado pelo nosso Senhor. Agora projeta para mim esse texto de João 12:26. Irmãos, eu só estou aquecendo as turbinas, amém? João 12:26. Olha que texto incrível. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu vou repetir a parte B. Olha o que Jesus disse: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu vou repetir que você não entendeu. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. São palavras de Jesus. Por isso o texto base desse seminário está em 1 Samuel 2:30, na parte B, quando o próprio Deus diz: eu honrarei com aqueles que me honrarem. Então nós honramos Deus quando honramos as autoridades. Nós honramos Deus quando honramos o nosso próximo. E isso, querida igreja do Senhor, precisa ser um hábito. Um hábito. Porque todos os dias nós somos tentados a desonrar alguém, com ações, pensamentos, com a nossa língua ferina, a nossa língua rachada. Nós somos tentados a desonrar alguém. Então eu estou ministrando para você como desenvolver bons hábitos. Alô? Você está aí comigo? Então aprenda a desenvolver bons hábitos, e esses bons hábitos te ajudarão a encontrar o caminho da honra. Pessoas de honra
tem bons hábitos. Alô? Então, se você quer aprender a ler a Bíblia, irmãos, faça um compromisso com Deus. Sabe o que você tem que fazer? Planeje. Eu não vou perguntar aqui, mas responda no seu íntimo. Você costuma ler a Bíblia todos os dias? E às vezes nós dizemos que não lemos a Bíblia todos os dias porque não temos tempo. Mas se você abrir nas configurações do seu smartphone, você vai ter uma ferramenta que vai te dar uma análise de quantas horas por dia você gasta no Facebook, no Instagram ou no TikTok. E você vai perceber que não é por falta de tempo que você não lê a Bíblia ou não lê um bom livro. Você vai perceber que é por desorganização, falta de prioridade. Está aí comigo? Então, se você quer aprender um bom hábito, determine um horário. Eu sempre gosto de contar essa história. Quando eu era solteiro ainda, morando com minha mãe, então eu gostava de ler a minha Bíblia. Ainda hoje eu gosto muito desse horário de ler, que é o horário ali de 1 hora mais ou menos. Então na época eu trabalhava, era professor de informática. Chegava em casa para almoço, almoçava, pegava a minha Bíblia e eu ia para debaixo de um pé de jaca. E durante muito tempo, aquele pé de jaca era o meu refúgio. Porque eu tenho um irmão, eu dividi o quarto com meu irmão, ele é muito bagunceiro. Eu gostava de ter, sabe, prioridade ali, ter concentração, estar à vontade para ler a minha Bíblia, para orar, para chorar, para me derramar na presença do Senhor. Então eu ia para debaixo daquele pé de jaca e eu aprendi a desenvolver esse hábito. Se você quer desenvolver um bom hábito, conviva com pessoas que têm bons hábitos, principalmente aqueles que você quer desenvolver. Pastor, eu quero desenvolver o hábito da leitura. Então cole com pessoas que têm o hábito de ler. Você está comigo? Outra dica: elimine todo e qualquer obstáculo que te impede no desenvolvimento desse bom hábito. James Clear, ele diz que você começa com algo tão pequeno, tão fácil de fazer, que é impossível você falhar. Por exemplo, determine-se a ler 10 minutos por dia. Se você conseguir ler 3, 4, 5 páginas, amém. Mas determine-se com algo tão pequeno que você consegue fazer, é fácil de fazer e você não falhará. Daqui a um tempo, você vai estar gastando horas com a leitura. E à medida que você transforma a leitura num hábito saudável, então você adquire conhecimento, você adquire sabedoria, você se tornará alguém de honra, alguém leal. Você está aí comigo ou não? Principalmente nos princípios sagrados da palavra de Deus. Você pode usar tecnologia. Eu tenho uma macete que eu desenvolvi, que é o seguinte: todo início de ano eu pego um calendário, eu baixo, eu fazia isso manualmente. Eu pegava um calendário no início do ano, e aí eu separava esse calendário para leitura. Então o que eu fazia? Dia 1º de janeiro, eu li o meu livro, eu marcava lá que eu li. Eu li a minha Bíblia, eu marcava lá que eu li. E aí quando chegava no final da semana, se eu não tivesse lido todos os dias, quando eu olhava para o calendário, eu dizia: rapaz, eu fiquei 2 dias sem ler essa semana, cria vergonha, cabra safado. Então, eu sempre mantinha dentro do livro esse calendário, que eu recortava, pegava ali os meses, e eu ia marcando, ticando. Depois eu passei a usar no tablet, eu baixo num PDF, e eu vou marcando. Então você pode usar tecnologia, você pode usar aplicativos. Tem aplicativos aí hoje que nos ajudam com as nossas rotinas e nos ajudam a desenvolver bons hábitos. Você está comigo aí? O segredo é: apenas comece. Qual é o segredo? Apenas comece e seja fiel ao que você começou.
Assim você desenvolve um hábito poderoso. Aleluia. Tendo dito isto, a partir do momento que você transforma esses hábitos em rituais sagrados, teu coração será um coração de honra e lealdade. Então, se o tempo me permitir, eu quero falar de 5 rituais que nos ajudam a desenvolver a honra no nosso coração. Primeiro, o ritual de ouvir a palavra todo santo dia. Ouvir e meditar na palavra todo santo dia. O segundo, buscar a sabedoria todo santo dia. Terceiro, ter comunhão saudável com os irmãos de fé, com aqueles que têm hábitos saudáveis. 4, desenvolva o hábito de adorar na congregação. Congregar. 5, desenvolva o hábito ou o ritual do lugar secreto. Você está aí comigo? Se você desenvolver esses 5 hábitos, vai destravar a honra no seu coração. Então vamos pensar sobre cada um deles rapidamente, no pouco tempo que nos resta. Eu devia até que hora, pastor? Até que horas? Olha, o pastor está dizendo que é para mim não concluir, que é para propositalmente você vir amanhã. Aleluia. Então olha só, eu vou falar de 2 pontos aqui, e a gente encerra, e amanhã a gente continua. Amém? Quem vem amanhã? Opa, glória a Deus. Então vamos lá. O ritual de ler e ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra é a sabedoria do próprio Deus, irmão. A palavra é a sabedoria do próprio Deus que nos ensina. Então, quando você se expõe à palavra, você adquire convicções. Quando você se expõe à palavra, você tem um norte, um rumo, uma direção para a sua vida. As suas decisões são assertivas, porque você se expõe à palavra. Quanto mais assertivo na vida, mais frutífero você será. Quanto mais frutíferos você for, mais honrará a Deus. Por quê? Porque é a ordem de Deus, que nós devemos multiplicar, encher a terra, devemos frutificar. Então, à medida que você se expõe à palavra, então você se torna alguém que está honrando ao Senhor. Aleluia. Por isso que é importante estar aqui nesse seminário. A palavra do Senhor diz que aqueles que desprezam a sua lei, até as suas orações serão abomináveis. Você está aí comigo? Projeta para mim Provérbios 28, 9. Deixa eu ler esse texto com você, querido. Quem é? 28, 9. Isso. 28, 9. Aleluia. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se nós não valorizamos a palavra do Senhor, se nós não meditamos na palavra do Senhor, até as nossas orações serão abomináveis. John Bevere escreveu um livro, O Temor do Senhor. Eu quero indicar para você também esse livro, O Temor do Senhor, de John Bevere. Nesse livro, dentre tantos fatores, o que ele mais enaltece para adquirirmos o temor do Senhor é justamente a exposição à palavra de Deus. Quanto mais nos expomos à palavra de Deus,
mais temor haverá no nosso coração. Eu posso parafrasear John Bevere, dizendo que quanto mais você se expõe à palavra, mais honra manifestará no seu coração em relação a Deus e em relação ao seu semelhante. Quanto mais você se expõe à palavra, mais o teu coração será destravado para ser alguém de honra. Amém, irmãos? Alguém de honra. Você não vai aceitar ninguém falar mal do outro para você. Você vai dizer: aqui na minha casa não, cai fora. Irmãos, é interessante, ele fala nesse livro que onde houver um Davi, um líder levantado por Deus, sempre vai ter um Absalão tentando praticar a desonra. Mas também haverá um Jonathan honrando esse líder. Então, onde tiver um Davi do Senhor, seja numa empresa, numa igreja, numa congregação, seja onde for, onde houver um Davi, sempre haverá um Absalão e sempre haverá um Jonatas. Alguns anos atrás, quando a gente estava começando a nossa igreja lá em Chapadinha, então tinha uma determinada pessoa, me desculpe aqui os canhotos. E essa pessoa era do time da esquerda. Então pensa numa pessoa difícil. E eu não analiso o coro, irmão. Lá na congregação eu não analiso o coro, não. A gente fala mesmo a verdade na lata, a respeito desse cenário geopolítico. E essa irmã ficava inquieta, só faltava ficar possessa. Um belo dia essa irmã sai de casa, da casa dela, e ela vai na casa de uma das nossas intercessoras, mulher crente, meu Deus do céu. E essa irmã senta na casa, no sofá da nossa intercessora, e vai querer falar mal de mim. A irmã diz: aqui não, levante-se e vá embora agora da minha casa. Está aí comigo, irmão? Quando você se expõe à palavra, quando você se expõe ao discipulado, quando você se expõe às verdades bíblicas, teu coração é leal, teu coração é de honra. Você não puxa o tapete de ninguém, você não derruba ninguém, você conquista sucesso, você obtém sucesso por mérito próprio. Você não fala de liderança. Você aprende a guardar a vida um do outro. E como nós vamos aprender isso? Na palavra. Nos expondo à palavra. A melhor maneira de termos um coração de honra é por meio da palavra. É a melhor maneira. É nos expondo às Escrituras Sagradas. Porque nela você vai conhecer a história de Jonatas, que honrou Davi. Você vai conhecer a história de Absalão, que desonrou. Você vai conhecer a história de Saul, que desonrou Deus. Mas vai conhecer a história de Davi, que honrou o seu rei. Davi não honrou Saul por quem Saul era. Davi honrou Saul por quem ele era em Deus. Um homem de honra. 3 pessoas entenderam isso. Davi teria 1000 motivos para atentar contra o seu rei Saul, mas ele não fez. E por que ele não fez? Porque ele era um homem de honra. Ele honrou Saul por causa do Senhor. Ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Alguém aí? Você está aprendendo nessa noite?
Coração de honra. Quando você se expõe à palavra, você está dizendo: Deus, eu te respeito. Deus, eu respeito os teus valores. Deus, eu respeito os teus ensinamentos. Deus, eu respeito teus mandamentos. Você aprendeu ontem que quando honramos, nós atraímos o favor de Deus. Aquele centurião honrou Jesus com sua fé, e ele atraiu o favor do céu para sua casa. Corações de honra desfrutam de plena paz. Por quê, pastor? Porque quem tem coração de honra não se mete em confusão, não se mete em fofoca, não se mete em mexerico, não se mete em tititititi, não se mete com os mimizentos. Então você fica livre de confusão, irmão. Isso te guarda. Guarda a tua alma. Guarda o teu espírito. Aleluia. Você está comigo aí? A honra te guarda, meu irmão. A honra te protege. A honra será para ti como um Está comigo, irmão? A honra nos guarda. A honra nos esconde. A honra nos protege. O segundo ponto, meu Deus, o tempo foi embora. Amanhã, né, pastor? O segundo ponto fica para amanhã, irmãos. Então, se eu fosse você, eu não perderia amanhã. Vem amanhã para a gente terminar essa. Na verdade, tem mais o restante dessa palavra e mais duas, que a pastora tem mais uma para ministrar amanhã, e eu tenho mais uma, e a de amanhã é faca na caveira. Amanhã é para arrancar os couros, meu irmão. Você vem? Eita glória! Então, queridos, eu quero orar por você nessa noite. Nosso Ministério de Louvor pode subir, vamos cantar uma cantiga. Vamos cantar uma canção. Mas eu quero desafiar você que não fez o propósito ontem. Olhe em volta e encontre alguém que você deseja manifestar honra, que você deseja praticar a honra, para não ser apenas um discurso. Os homens vão honrar o pastor e alguém da casa que você quer honrar. As mulheres vão honrar a pastora e alguém da casa que você quer honrar. Pode ser um líder, um amigo, um parceiro ou parceira de oração, de intercessão. Alguém que esteve contigo nas horas escuras. Alguém que esteve contigo nos dias difíceis. Alguém que esteve contigo naquele momento mais terrível que você enfrentou. E talvez você nunca disse obrigado. Talvez você nunca externalizou uma palavra de gratidão. Então eu quero deixar aqui esse apelo. Você pode escrever só uma carta, ou dar um abraço nessa pessoa, mas não deixe de expressar a tua gratidão amanhã à noite. Nós vamos encerrar esse seminário manifestando honra na vida de alguém. Você está aí comigo? Então eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Aleluia.
Se você não assistiu a transmissão de ontem, o pastor vai colocar o áudio, o MP3 aí no grupo. Dê uma ouvida amanhã de manhã, se estiver lavando louça, coloca lá no seu som. Se estiver lá no seu trabalho, coloca lá, se é possível, né? Se for possível, coloca lá, fica ouvindo. Para que você possa estar fundamentado em tudo que nós temos ministrado aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Então eu quero te convidar para honrar ao Senhor com a sua adoração. Se pode honrar ao Senhor com a sua adoração. Honra o Senhor, vamos lá. Honra o Senhor. Honre o Senhor com a sua adoração, vamos lá. Honre com suas palavras, vamos lá. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Dê o seu melhor. A honra, a glória, a força e o poder. Jesus, ei, ao Rei Jesus, a honra, a glória. Dê a Ele, dê a Ele. E o louvor, e o louvor. Te exaltamos, oh, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, nós te exaltamos, te exaltamos, aleluia. Sim, te exaltamos, Deus. Sim, te exaltamos, Deus. Ó Senhor, yeah. Dia e noite suba a ti, adoras. Dia e noite, dia e noite suba a ti, nossa dor. Dia e noite suba a ti, nossa. Diga pra ele. Dia e noite suba a ti, que suba a ti. Tu és digno de tudo. Oh, oh, oh. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Levanta tuas mãos e diz: tu és digno. Tu
Tu és digno de tudo. Vamos lá, vozes. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti. Tua eita Deus, sei. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa. Vamos! Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, entregue tudo. Dia e noite suba a ti nossa. Meu Deus do céu, o céu tá baixinho, irmão. O céu tá baixinho. Dia e noite nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Ele é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é glória. Eu quero ver só o barulho da igreja adorando, vamos lá. Só o barulho da igreja adorando, vamos lá. Por pelo menos um minuto, vamos lá. Por pelo menos um minuto, vamos lá. Ele é digno de honra. Ele é digno de honra. Vamos lá, um minuto, não pare, um minuto, vamos lá, um minuto. Ele é digno, Ele é digno. Quem tem um grito, libera um grito. Quem tem aplauso, libera aplauso. Mas faz alguma coisa. Tinha uma canção antiga que a gente cantava assim, ó. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é... Tem correia, o violão? De receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Diga anjos e querubins. Anjos e querubins estão no seu trono. Esse é um ambiente que ele habita, que ele vive. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono. Ele está aqui. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Levante suas mãos e diga para Ele: Tu és santo.
Tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Emanayara, meu Deus, há uma presença aqui, irmão. Emanayara, manarara, manasser. Tu és santo. Yeah, yeah. Tu és santo. Shemanayara, manasser. Tu és santo. Oh, tu és santo. Diga comigo assim: aquele que venceu a morte, aquele que é o Senhor. Eita Deus! Leão da tribo de Judá. Ele é santo. Raiz de Davi. Estrela da manhã. Estrela da manhã. O cavaleiro no cavalo branco. Ei, 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 ei. Seus olhos como chamas de fogo. Eita Deus, eita Deus. Em sua boca uma espada afiada. Ei, ei, ei. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Dos senhores, Ele é, diga Rei dos reis, Rei dos reis. Ele é santo, és santo. Senhor, sela essa palavra, sela essa ministração, Pai, no coração dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Não perca amanhã, aleluia, nessa mesma atmosfera. Aleluia.
tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno